Olha, além de conectar pessoas, as redes sociais transformaram o acesso às informações, isso é inegável. Mas o uso excessivo e o grande interesse, especialmente do público mais jovem, tem acentuado desafios quanto à segurança e também à saúde mental. Esta semana, o Instagram lançou na plataforma a conta Adolescente, que busca auxiliar os pais e responsáveis no maior controle do conteúdo que é consumido e publicado por adolescentes e crianças. As redes sociais conectam pessoas, organizações e são um meio de soluções diversas. Contudo, no âmbito do relacionamento e do comportamento, trazem alguns desafios. Para tanto, o Instagram, por exemplo, disponibilizou uma conta de adolescente para menores de 16 anos para que possam ser supervisionados pelos pais ou responsáveis. Trata-se de um mecanismo de elevação da segurança. É muito importante que os pais eles saibam de fato o que esses filhos estão vendo. É um mecanismo que veio para acrescentar algo que já existia, inclusive, né? Para monitorar essas crianças e esses adolescentes. De fato, o ideal é que só se entre em rede social a partir de determinada idade, né? Só que como nós sabemos, às vezes essas crianças, esses adolescentes entram antes do tempo e, consequentemente, não têm a maturidade emocional para entender o que deve e o que não deve fazer. Então, consequentemente, um mecanismo desse pode auxiliar sim os pais, na medida em que esses pais vão estar mais conscientes do que esses filhos estão acessando e, consequentemente, podem prevenir que determinadas coisas aconteçam. É importante saber o que as crianças e adolescentes estão acessando, mas requer antes de tudo que os responsáveis sejam exemplo também de comportamento quanto ao abuso das telas. Acima de tudo, o adolescente ele já foi uma criança. E essa criança ela precisa ter internalizado os valores que os pais querem que esse adulto siga. Porque a adolescência é uma fase intermediária. Esses pais, eles precisam entender que eles são modelo. Os pais, eles modelam os filhos. Então, de nada adianta você querer que seu filho não faça determinadas coisas, como, por exemplo, excesso de uso de telas. Se você não quer que seu filho faça isso, consequentemente, você também precisa dar esse exemplo, né? Karina Fontinelli, especialista em terapia cognitivo-comportamental, alerta sobre as ilusões que as redes sociais apresentam. É importante frisar que a rede social, ela não é, de fato, a realidade. As pessoas elas só colocam ali o que elas querem colocar. Então, existe um apelo excessivo ao consumo, a um padrão de vida que não é o padrão real. Porque a vida real ela é permeada por sofrimento, por dor. Não é felicidade o tempo inteiro, alegria, consumo, não é isso. Então, entender que aquilo ali é só um recorte da realidade, mas que aquilo não é a realidade. Então, evitar as comparações, por exemplo, né, porque isso é muito adoecedor de fato. E entender que a vida real, ela é muito além do que aquelas fotos, muito além do que aqueles likes, muito além do que aqueles sorrisos, que não necessariamente são sorrisos verdadeiros. O acesso mais fácil à informação e à comunicação que as redes sociais possibilitaram demandam ainda educação no comportamento e mais consciência dos usuários para que não percam autonomia e a conduta saudável.